Mas vamos lá. Atos capítulo 4, a partir do versículo 23 até o versículo 31. O tema de hoje é como superar as crises. Como superar as crises. É o tema de hoje. Eu queria que você, líder de célula, depois eu posso passar todos os esboço para você, que o esboço é bem grande. E para você também compartilhar na tua célula e deixar que os discípulos compartilhem o que eles tiveram da percepção do Espírito Santo em relação a essa palavra. Como superar as crises? Eu, particularmente, irmãos, eu gosto demais desse texto. Eu acho esse texto ele riquíssimo em uma série de coisas. Esse momento da igreja, que vivia a igreja, das lutas da igreja, das perseguições da igreja, e como a igreja se comportava diante de situações como essa. Então, ela tem... Você pode... Eu já preguei várias vezes sobre esse texto. Não é a primeira vez, nem a segunda. Tenho ministrações guardadas lá. Eu tenho uma pilha de ministrações guardadas. Já até brinquei que eu poderia já colocar um livro aí, uma porção de ministração. São muitos anos ministrando. Mas, quanto mais você lê, é como se Deus sempre renova na sua vida. É interessante, você vai lendo a Bíblia e ela vai sendo renovada em você, ela vai trazendo uma realidade para você, mostrando a você algo extraordinário da parte de Deus. É por isso que é essa Bíblia que vai te sustentar, meu irmão, essa palavra viva que te sustenta. Então, se eu fosse perguntar a você, você enfrenta alguma crise, nem precisa responder. Então, eu já vou te ensinar hoje como você vai superar uma crise. Eu não vou te ensinar, não. É o texto bíblico que vai nos ensinar a respeito disso. Mas vamos ler o texto, vamos lá? Bom, quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus o quê? Companheiros, e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Deixa eu só contextualizar você, o que está acontecendo aqui. Você lembra que Pedro e João chegam ao templo para orar. E aí eles encontram quem na porta do templo? Quem? O paralítico. Coxo de nascença. Lembra disso? Estão lembrados, amém? Então quem lê Bíblia aí já sabe. Chegam lá, aí você já sabe o que aconteceu. Ele pede uma esmola. Aí vem Pedro e João, os dois juntos, chegam ali, olha. Não tenho prata nem ouro, mas aquilo que tenho eu te dou. Levanta aí. Anda. E aí o homem levantou, ele foi curado na autoridade do nome de Jesus ali. Aconteceu um rebuliço gigantesco. Está me ouvindo aí, amém? Estão me ouvindo bem? Né? Depois vai ajustando os microfones aí, esse microfone novo aí que compraram aí para mim. Enfim, que compraram, né? Mas enfim, compraram. E aí, aquele rebuliço gigante, porque o povo viu o homem pulando, saltando, todo mundo conhecia de anos que ficava na porta do templo, coxo de nascença, e agora ele está pulando e adorando ao Senhor. Aí já pegaram Pedro e João, já são os caras, né, meu irmão? Esses caras são os caras. E aí pegaram, e Pedro, obviamente, como sempre foi, pegou a palavra e começou a pregar a palavra, a anunciar a palavra. E à medida que ele foi pregando, a Bíblia chega a dizer que se converteram naquele dia cerca de 5.000 pessoas. Porque aquela manifestação de cura gerou salvação na vida de muita gente, muita gente. E olha só o que aconteceu, mas a Bíblia também conta que quando eles começaram a falar sobre Jesus e a ressurreição de Jesus, aí os líderes religiosos ficaram desesperados. Peraí, aí não, né? Cura tudo bem, agora a ressurreição já é demais. Então eles não aceitavam que pregasse sobre Jesus e não aceitavam que pregassem sobre a ressurreição. Eles então pegaram Pedro e João e levaram ao Sinédrio, para que ali eles fossem ouvidos, né? Para que eles fossem julgados ali, uma situação, e começaram então a pressioná-los. Olha, vocês não podem pregar sobre o nome de Jesus, sobre a ressurreição. Qual foi a resposta deles? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aí, devido à questão da cura, porque era um fato incontestável, não tinha como eles se levantarem como Pedro e João, porque o povo estava alvoroçado, o cara está curado, meu irmão, de nascença. E eles falaram, como que a gente vai fazer? Vocês não podem pregar mais, mas a gente vai liberar vocês, porque se não liberasse, o povo ia contra eles, então não tinha como ocorrer. O fato da cura foi muito preciso ali, foi algo muito especial para aquele povo. E aí nós vamos chegar aqui.
no texto que a gente está lendo. Quando Pedro e João foram soltos, saíram daquele processo lá, eles foram soltos, eles voltaram então para os seus companheiros, ou seja, seus irmãos em Cristo, e começaram a contar tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Aí vem o versículo 24, vamos lá, até agora o 31, a gente vai ler. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Eles estão fazendo o que aqui, irmãos? Só interrompendo aqui um minutinho. Estão fazendo o que? Orando, não é isso? Orando em unidade. Estão fazendo uma oração em unidade aqui. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aí vem o versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Houve um terremoto naquele lugar. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito? Sim ou não? Você não tem nem dúvida disso, né, meu irmão? Claro que eles tinham o Espírito Santo, obviamente, né? Mas a Bíblia diz que aqui eles ficaram cheios do Espírito Santo. E ao ficarem cheios do Espírito Santo, eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Como superar as crises? Quando a gente vai olhar para esse texto, pastor, como que você tirou daí como superar uma crise, né? É interessante isso. Que tipo de crise nós estamos enfrentando nesse momento? Será que você está enfrentando uma crise financeira, por exemplo? Se eu fosse falar com você agora, estou enfrentando uma crise financeira. A gente sabe que a crise financeira ela é causadora de uma série de outras crises. Eu acho que você sabe disso, né? Uma crise financeira na sua casa pode gerar uma ansiedade, pode gerar uma depressão, pode gerar briga, pode gerar ira, pode gerar medo. Crise financeira é algo que realmente abala a nossa família, abala a sua vida. O homem, por exemplo, né, quando eu falo homem, o provedor, aquele que é o sacerdote de casa, eu que já fiquei desempregado uma vez na minha vida, eu sei exatamente como então a gente se sente. Mesmo que sua esposa trabalhe, mesmo que ele ajude na sua casa, o homem em si, ele tem nele aquela responsabilidade do provedor, ele sente esse peso da provisão. Quando ele não consegue fazer isso, ele se sente mal. E eu lembro quando eu fiquei desse jeito, eu parei num sofá da minha casa, onde eu moro hoje, na casa onde eu já fábrica dos meninos, e a gente na sala ali, eu prostrado mesmo. Aí meu pastor, na época pastor Walter, né, na igreja batista ainda, foi até lá conversar comigo, porque eu estava muito mal. Porque a vida financeira, ela mexe com a gente, e mexe inclusive com as pessoas que estão perto da gente, mexe com todo mundo. É por isso que eu digo que o momento, por exemplo, de ministração de ofertas, de dízimos, de primícias, não deve ser somente para a gente poder lembrar daquilo que nós já sabemos que temos que fazer segundo a Bíblia. Mas eu também creio que esse momento para nós é uma grande oportunidade para a gente ensinar como nós não entrarmos numa crise financeira. Não é só para dizer assim, você tem que dizimar, tem que ofertar, porque a Bíblia fala isso, amém, glória a Deus. Todo mundo já sabe, quem não faz é porque não quer, por escolha pessoal, e ninguém aqui vigia ninguém, graças a Deus, ninguém sabe o que faz e o que deixa de fazer. Mas também seria uma grande oportunidade para a gente sempre ensinar, porque eu sei, como pastor, quanta gente sofre em relação a isso. Então, esse é um tipo de crise. Aprender a administrar finanças é muito importante, tá, queridos? Agora, talvez a sua crise seja uma enfermidade, talvez a sua crise seja um relacionamento com alguém, talvez a sua crise sejam perseguições, talvez a sua crise sejam traições, alguém traiu você, talvez um abandono, uma rejeição, talvez uma dúvida, talvez um desânimo crônico, talvez uma falta de fé. Eu não sei qual é a crise que você enfrenta. Mas quando a gente olha para o texto, nós
que nós lemos, nós vemos a igreja nesse momento enfrentando uma crise que era a crise da perseguição. Eles estavam sendo perseguidos. E a perseguição ali era a questão de perder a sua própria vida. Não era alguém falando mal deles. Não é só isso, não é alguém levantando uma calúnia sobre eles e eles poderiam processar essa pessoa, não. Eles estavam sendo perseguidos a ponto de suas vidas estarem em jogo. Ou seja, não só a vida deles, mas a vida de seus familiares. Era um nível muito maior do que uma crise financeira, do que enfim, uma série de coisas. Aquele momento era muito sério. Não é a liberdade que hoje no Brasil ainda temos. Ainda temos. Ainda temos. Em que outras nações hoje já não se tem mais. E já está chegando para a gente. Então eles tinham que pregar o Evangelho. Eles pregavam o Evangelho sabendo que poderiam perder a sua vida. Eles tinham que pregar sobre Jesus como o único eterno Salvador, como o Messias prometido, que morreu numa cruz para morrer por nossos pecados, que ao terceiro dia ele ressuscitou. Foi isso que Pedro estava pregando, Jesus sendo o próprio e único Deus. E isso era, irmãos, uma afronta contra todo o sistema religioso que existia, e aquele sistema religioso era muito forte, amém? Era muito forte, e eles pregavam justamente algo que é contrário. Então aquilo que eles pregavam, eles já tinham a consciência: eu vou morrer por isso, eu posso morrer. É por isso que os apóstolos, quando foram soltos, eles não estavam tristes, eles estavam felizes por estarem sofrendo em nome do Senhor. Eles tinham uma consciência muito clara. Então, ao verem essa cura do coxo de nascença, onde todos conheciam, que estava lá naquela porta daquele templo, foi uma prova irrefutável que existia alguma coisa diferente. Tinha alguma coisa, que o povo estava olhando Pedro e João de forma diferente. Então, como que a igreja decidiu passar ou superar o momento que eles estavam vivendo? Aquele momento de perseguição. E olha que a perseguição mais acirrada ainda não tinha começado, iria começar mais à frente, com a morte de Estevão. Aí já entra Saulo batendo em todo mundo, matando os cristãos, prendendo os cristãos. Será que nós podemos aprender com a atitude deles para nós superarmos nossas crises? Então, quais são as atitudes práticas que nós podemos ter olhando para esse texto, ao invés de a gente ficar aqui lamentando: ah, meu Deus, minha vida, ó céus, ó vida, síndrome daquele personagem, qual é o nome dele? Iena Hader. Era a hiena aí, quem lembra desse desenho, né? Tinha a hiena e tinha o outro lá. Aí ele ficava: ó vida, ó céus, ó vida, ó céus, né? É da nossa época, né, William? Mas enfim. E a gente sempre falou, tem uma síndrome da hiena, né, que fica reclamando o tempo todo de tudo. Então, ao invés de a gente ficar lamentando, quais são as atitudes práticas? Olha só, queridos, vamos olhar no texto bíblico agora. Coloca aí o versículo, por favor, quando começa a oração ali da igreja, quando eles começam a orar. Pode colocar o verso aí, deixa o verso aí que a gente vai acompanhando, por gentileza. É o verso 4, versículo 4, né? 24, perdão, versículo 24. Pode colocar aí, por favor. E eles vão começar e nos ensinar algo. Primeira coisa, primeira expressão que aparece aí: ouvindo o quê? Isso. Ouvindo isso. Então, na prática, para você superar uma crise, a primeira coisa que você tem que ter em sua mente é: identifique a crise. Tenha a real consciência do que está acontecendo. E quando eu falo isso, amados, é porque existem pessoas que sinceramente fazem uma tempestade num copo d'água. Tem gente que ela consegue, num problema tão simples de resolver, fazer uma tempestade. Então, ter a identificação da crise, você saber exatamente a real consciência, ter a real consciência do que está acontecendo, é muito importante para você não se precipitar nas suas atitudes, nas suas reações. Às vezes a notícia nem chegou por completo para você, você já está vivendo um caos na sua vida como se o mundo já tivesse acabado. Mas nem chegou a notícia toda para você. Você já está vivendo lá no futuro com ansiedade, dizendo: acabou para mim, chega, não tem mais jeito.
Então identifique isso. Agora, para o outro lado também, tem muita gente que acaba negligenciando a gravidade de uma situação e se torna omisso aquilo que ele deveria resolver. E aí, até o pastor Rogério, na nossa reunião, ele falou algo interessante. Tem gente que ele vai acumulando pequenas coisas na sua vida e ele não resolve, e ele vai jogando para debaixo do tapete, vai jogando para debaixo do tapete, e vai jogando para debaixo do tapete e não resolve. Daqui a pouco, meu irmão, quando levantar o tapete, uma hora vai ter que levantar, para você resolver vai ser mais difícil. Então aprenda a identificar. Quando eles ouviram, eles pararam para avaliar qual é a real situação que você vive hoje. O porquê você está vivendo isso hoje. Por que você chegou a esse ponto? Quais foram as portas que você abriu? Quais foram as legalidades que você deu, que eu dei, para que nós estivéssemos enfrentando essa crise hoje? Eu preciso ter essa real consciência. Eu preciso assumir minha posição nessa crise. Eu preciso saber qual é a minha posição nessa crise. Segundo lugar, olha o que aconteceu. Levantaram juntos. Fala comigo, levantaram juntos. Ou seja, o que eu quero te ensinar hoje? Você não precisa enfrentar essa luta sozinho. Você não precisa enfrentar esta luta sozinho ou sozinha. Você precisa aprender a pedir ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Irmãos, a comunhão, ela nos fortalece. Isso não é uma mera tese nossa, não. Isso é uma realidade espiritual. Quando eu vi o irmão Cícero ali compartilhando comigo sua luta, sabe que quando você é tomado por um sentimento de compaixão, e aquilo vai tomando você, e fala, o que eu posso fazer? A arma que nós temos qual é? Vamos orar. Agora imagine se o irmão Cícero fica em casa, tranca a porta do quarto e se isola de todo mundo. E fica lá, lamentando, sabe o que vai acontecer com a saúde dele? Vai piorar mais ainda e mais rápido. Ele vai se afundar mais ainda. Isso acontece comigo, com você, qualquer pessoa. Compartilhe, meu irmão. Compartilhe com o seu líder de célula, compartilhe com o seu discipulador, compartilhe com o seu pastor o que está acontecendo. Eu tenho visto pessoas que enfrentam problemas de dúvidas, problemas de relacionamento, mas eles não conseguem abrir o coração e deixar que seus discipuladores o ajudem. Muita gente chega para você já com uma decisão tomada, e não pergunta para você, às vezes passa por crise, por luta, por guerra, por batalha, e aí enfrenta para você, de repente numa dúvida, ele não compartilha, ele não permite que você participe disso. Chega com a decisão tomada. Pastor, tem alguma obrigação eu ter que ficar contando minha vida para todo mundo? Não estou mandando você contar a sua vida para ninguém. Eu estou orientando você a estar perto de pessoas que podem te ajudar, a pedir ajuda a quem pode te ajudar, a pedir ajuda a pessoas que podem andar com você, a pedir ajuda a alguém que Deus levantou sobre a tua vida. Eles levantaram juntos. Enquanto você continua aí na sua casa se isolando, você não vai sair desse lugar que você se encontra hoje. Alguns estão ali por uma questão de necessidade, ali online. Outros estão por opção, por escolha, e se isolam, e não se permitem ser curados, serem tratados. Talvez por frustrações, por decepções, por ter contado e alguém contou que não sei o que, aquela história, meu irmão, quebre isso na sua vida. Eles levantaram, eles tinham real consciência e levantaram juntos a voz, aleluia. Terceiro, ouvindo isso, levantaram juntos a voz em oração a Deus. Levantaram juntos a voz a Deus.
Irmãos, a oração é uma arma poderosa. Eu vou repetir isso, meu irmão. Pastor, eu já sei disso, sou criado na igreja, já estou aqui na igreja, já oraram por mim, Irmão, oração. A gente pode mudar muita coisa pela oração. A oração transforma. Ei! Se você orar, os montes podem se mover pela fé. Se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, vai daqui para lá. Jesus falou isso. Uma oração de fé, rasgando o coração, muda as circunstâncias. Deus se interessa por nós. Deus está interessado, Ele deu a sua própria vida, Ele não precisa mais provar absolutamente nada para nós. Eu hoje posso estar enfrentando uma crise e falar, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus me abandonou, Deus não precisa me provar mais que Ele me ama. Ele já deu a sua vida por mim. Ele deu prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não precisa me provar nada. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele não me abandona, eu sei que Ele não me larga, eu sei que Ele se interessa por mim, eu sei que Ele não despreza um coração quebrantado e um coração compungido e humilde, Ele não despreza. Ele vai te ouvir, Ele vai me ouvir, Ele vai ouvir você, meu irmão. Ele está interessado. Eles levantaram juntos a voz a Deus, diante de uma crise, diante de uma perseguição. E aí vem a quarta lição. O texto vai dizer assim, a oração vai começar e vai dizer, ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então perceba claramente como que eles começaram a orar, glorificando e exaltando a Deus. Estava perseguição? Já tinha? Estava acontecendo a pressão? Sim. Então, quando você tiver consciência clara, levantar junto a sua voz, a oração precisa glorificar a Deus. Se eu estou aqui, os irmãos que citaram aqui, os irmãos estão passando por lutas, Senhor, glória ao teu nome, exaltado seja o Senhor. Não é aquele negócio, ó soberano Senhor, querendo discursar para Deus como se Deus estivesse interessado nos seus discursos, porque Ele não está. Ele está interessado num coração quebrantado, compungido. Se você falar paizinho ou se você falar paizão, Ele vai te ouvir do mesmo jeito, meu querido, porque Ele é teu Pai, Ele é teu ajudador, Ele é teu consolador, Ele habita em você, Ele habita em mim. Então glorifique ao Senhor. Quando você for orar, lembre dos feitos poderosos de Deus, lembre-se disso. Ele abriu o mar vermelho, Ele andou sobre o mar, Ele levantou mortos, Ele fez coisas extraordinárias. Lembre-se, traga a sua memória coisas que Deus fez que era impossível a qualquer ser humano. É esse Deus que nós vamos glorificar. Lembre-se que Ele é todo poderoso, expresse isso, aleluia. Eles levantaram juntos a voz em oração, dizendo: soberano, tu fizeste o céu, tu criaste todas as coisas, tudo que é no mundo foi o Senhor quem criou. Eles estavam dizendo: o Senhor tem o governo sobre tudo, tudo está debaixo das suas mãos, nada escapa ao seu controle, nada, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Ele não saiba, aleluia. Se você já recebeu Jesus como seu único e eterno Salvador, suficiente Salvador, eu quero que você entenda, Ele está pronto a te ouvir, mas expresse quem Ele é, expresse o que Ele é capaz de fazer. Sabe por quê, querido? Porque a crise se assusta com teu Deus, o diabo se assusta com teu Deus, o diabo tem medo de Deus, aleluia, ele é derrotado. Traga à sua memória isso. Sabe por quê, querido? Porque a crise ela tem um poder de nos dominar, porque quando ela vem, e eu não estou dizendo que você não vai sentir o peso de uma crise, a gente vai sentir, a gente tem consciência, eu falei sobre isso lá no início, eu tenho a consciência da crise, eu tenho consciência do peso da crise, eu tenho consciência dos problemas que estão me trazendo,
eu tenho consciência do que eu fiz, eu tenho consciência de tudo isso, mas se eu começar a deixar que a crise tome conta de todo o meu ser, eu vou começar a ofuscar a verdade absoluta da graça, do poder, da misericórdia, daquele que é todo poderoso. Eu vou permitir que isso aconteça na minha vida. Eu lembro quando eu estava naquele estado de depressão terrível lá em junho de 2020, eu tenho várias anotações na minha Bíblia aqui no livro de Salmos. Em todos os dias, irmãos, todos os dias aquelas crises, eu pegava o livro de Salmos e eu lia: exaltado seja o meu Deus, exaltado e glorificado seja o Senhor. Era uma dor terrível, uma coisa incontrolável, mas eu não me permitia deixar de glorificar ao meu Deus e dizer: tu és o meu Deus, eu não abro mão disso. E eu chorava, sem controle. Eu falava: Deus, tu és o meu Pai, o Senhor não me abandona nunca. Nunca! Por mais dor que esteja sentindo, por mais tristeza que esteja sentindo, vontade de ir para o céu logo e acabar com tudo, mas eu sei que tu és o meu Deus. Aleluia. Então glorifique a Deus, meu irmão. Quer sair da crise? Tenha consciência, levanta junto a sua voz, procura alguém para te ajudar, ore ao Senhor e glorifique a Ele. Quinto lugar, olha só o que o texto vai nos dizer. Pula para o próximo versículo aí, por gentileza. Olha o que o texto vai dizer: tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai, Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. O que eles estão fazendo aqui nesse momento? Pode voltar um pouquinho. Eles estão citando o quê? A Bíblia. Eles estão recitando a própria palavra. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Olha o que eles estão fazendo, eles estão citando a Bíblia. Então quando você orar, o que você tem que fazer? Tome posse da palavra. Tome posse, leia a palavra, medite na palavra, guarde seu coração e ore a palavra. Se você orar a palavra de Deus não volta vazia, ela vai cumprir o seu propósito, porque não é você falando, é você tomando posse daquilo que Deus já falou na sua palavra. Ele já declarou, tome posse dela, mas você precisa conhecê-la, você precisa mergulhar. Meu irmão, leia todo dia, medite todo dia. Pastor, tem 2 minutos, faça isso em 2 minutos, mas faça. Minha vida está uma correria. Você tem tempo, só depende de você. Desliga teu celular um pouquinho, sai da internet. Eu tenho a plena consciência que para mim, jejum, eu quero falar isso, é a minha teologia, não é a sua nem de ninguém aqui, minha. Jejum para mim não é só alimentos. Para mim é teologia, tá? Eu entendo isso. Para mim é abster-se de tudo aquilo que te atrapalha um relacionamento com Deus. E se isso aqui te atrapalha a ter tempo com Deus, então faz jejum disso aqui. Porque deixar de comer, meu irmão, hoje está mais fácil, tá? Eu quero ver você deixar disso aqui 3 dias sem usar. Sem meter a mão. Ah, pastor, mas eu trabalho com isso, tá? Então só responda no trabalho e deixa o resto. Não olhe TikTok, não olhe YouTube, não olhe WhatsApp, não olhe Facebook, não olhe todos os mais que tem por aí. Irmão, isso aqui domina a gente para quando vê 3 horas já, meu irmão. Porque é uma distração. Eu, pelo menos, eu não falo porque você, não, porque eu estou falando por mim mesmo. Eu falo com a Eliana, eu gosto de ver videozinho, porque me distrai, eu esqueço de tudo, estou vendo. Ih, aqui, Eliana. Engraçado, às vezes eu compartilho com o outro, e que legal, como se todo mundo tivesse tempo para ficar vendo videozinho, né? Mas aí você vê a 1h da manhã, você passou, você não viu a hora passar, aí você perde o sono, aí depois você pergunta: meu Deus, estou tão cansado. É claro, não dorme. Meu irmão, ore a palavra. Sabe o que você faz? Você está passando por uma crise, relacionamento. Meu irmão, o Google hoje te responde tudo. Versículos sobre relacionamento. Vai aparecer lá. Hã? Oi?
Inteligência artificial já tem tudo. Você não precisa nem pensar mais. A inteligência já faz tudo para você. Mas é sério, o negócio hoje está avançado. Eu tenho um negócio lá da internet agora, uma coisa que você entra na inteligência artificial, se eu falar assim, vou pregar sobre amor de Deus, já sai todos os versículos, todos os capítulos, tudo explicado tintim por tintim. Está pronto. Hã? Não precisa orar mais. O Google já está fazendo isso por você. O diabo quer distanciar a gente da palavra. É claro, você vai usar isso para bons meios, para bons estudos. Agora, você tem lá crises que você está enfrentando, busque na palavra, a palavra tem resposta para você, medite, aplique. Aplicar a palavra, irmãos, é fazer o que a Bíblia manda. Isso chama-se aplicar. Como que eu aplico a palavra? É fazer o que a Bíblia diz para você fazer. Só isso. Amém? Vamos lá, deixa eu ir para o final. 6º lugar. Você sabe que quando o pastor fala que é o final, não é o final, é fake news, né? Olha só o texto. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade. Eles estão orando, tá, irmãos? Eles estão citando, estão orando ali. Isso é uma oração. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles. Qual é a lição que eu e você podemos tirar daqui? Apresente ao Senhor a sua causa, mas seja claro e pontual. Você está numa crise? Apresente a Deus. Eles estão citando aqui, Senhor, Herodes, Pôncio Pilatos, já se reuniram com os gentios, com o povo de Israel da cidade. Eles querem conspirar contra Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, está aqui, considera as ameaças deles. Vocês estão entendendo o que eles estão fazendo? Eles estão sendo pontuais, estão dizendo, Senhor, aqui, lembra daquele rei? Qual o nome daquele rei que apresentou diante do Senhor a carta? Não foi Josafá? Que apresentou diante da carta? Não, Ezequias. Ezequias que apresentou a carta diante, porque veio uma carta do rei Senaqueribe, e aí ele, sem saber o que fazer, foi no templo do Senhor e rasgou o coração. Aqui é a carta, Senhor, o que eu faço? Eu não sei para onde correr, não sei o que fazer, não sei como me ver. O que eu vou fazer? Vou resolver o quê? Está aqui, Senhor, olha a ameaça. Ele está afrontando a gente, está afrontando o Senhor. Senhor, está aqui, está aqui o resultado do exame, Senhor. Está aqui o resultado do exame. Olha o que o médico disse para mim. Olha o que o médico disse para minha filha. Não tem jeito, não tem solução. Senhor, está aqui, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. Está aqui, olha, eu já tentei de tudo, eu não sei o que fazer. Apresente ao Senhor claramente a sua causa. Fala para Ele o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está enfrentando, a guerra na sua mente, meu irmão, só você e Deus sabe. E aí vem a sétima lição. E eles vão dizer o seguinte, isso aqui é extraordinário, queridos. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Aleluia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, que pedido extraordinário diante de uma crise. Eles pegaram a crise, a ameaça e falaram, Senhor, a ameaça está aqui. A gente não sabe o que fazer. Agora, mesmo diante da ameaça, me capacita a fazer o que eu tenho que fazer. Me capacita, Senhor, nos capacite a anunciar a tua palavra com coragem. Senhor, usa-nos para curar e realizar sinais e maravilhas através do nome de Jesus. Eles estão nos ensinando o seguinte, queridos,
Não permita que suas crises o paralise. Não permita isso. A prova, é muito interessante que o pedido que eles fizeram a Deus era a prova de um povo que realmente temia ao Senhor. Um povo que teme ao Senhor, ele pede a Deus, ele entrega ao Senhor, seu ameaça está aqui, mas eu não posso parar. Me capacita a continuar, me capacita a seguir em frente, me ajuda a seguir em frente, me enche de poder para seguir em frente. Sabe, queridos, há pessoas que enfrentam crises como eu, você, mas ficam alimentando na alma os sentimentos, e a única solução que eles encontram para essas crises é: vou dar um tempo. Já viu isso? Já, claro. Talvez eu já fiz isso, você também. O que a gente faz? Vou dar um tempo. Vou dar um tempo, eu não quero mais, não aguento mais, chega. Quem aqui já falou isso, meu irmão? Eu já falei isso. Levanta as duas mãos porque eu já falei isso. Estou levantando duas mãos por isso, porque tem horas que você vai: meu Deus, não dá não, Senhor, não estou aguentando não. Chega! Me leva para a roça, termina aquela casa, me deixa aposentado, Jesus. Eu vou lá, eu sirvo lá, Senhor, tranquilo. Engraçado que Deus não me responde, irmãos. Amém, né? Não vamos permitir, queridos. E a gente está falando isso aqui entre a gente, é porque o Espírito Santo está falando para você e para mim. A vontade que dá, humanamente, a vontade que dá de parar, irmãos. Sou eu? Não, você também. Eu acho que nós somos seres humanos, amém? Em algumas situações a vontade que dá é: chega, estou fora, não aguento mais. Mas quando a gente olha para esse povo, sabe, queridos, é por isso que todas as vezes que eu enfrento umas crises, Deus me faz voltar de novo ao mesmo texto, a mesma palavra, para poder ensinar a mesma coisa. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Igual a Eliana com a Vera estava brincando, dizendo que o pastor Cláudio Duarte, quando ele quer falar de alguém que agora não pode mais na internet, né? Ele fica: não, mas... Ele não pode citar nome, não pode falar nada, então ele... Se fosse comigo, eu faria... É assim, né? Misericórdia, Jesus. Oh, Jesus, misericórdia. Então, o pedido... Calma aí, deixa eu voltar. Não me faça lembrar dessas coisas, Jesus. Vamos lá. O pedido da igreja, queridos, foi: diante de tudo, capacita seus servos. No meio das crises. Irmão, no meio da crise, no meio dessa crise que você está enfrentando aí, desse desânimo que você está enfrentando, dessa dúvida que você está enfrentando, não sei o que você está enfrentando, peça forças a Deus, peça capacitação, e sirva com mais intensidade ainda. Irmão, se você decidir servir com mais intensidade, você vai derrubar as muralhas do inferno. Porque o inferno quer que você pare. O inferno quer que essa igreja não fale mais: ganhe almas para Jesus. Rapaz, você sabe, até eu esqueci de vir com a camisa. Hoje eu vim, eu tinha até separado, pendurada. Ganhar almas para Jesus e cuidar bem delas. Eu esqueci mesmo, completamente. Por quê? Porque Ele quer que a gente pare. A força que te falta, Deus vai prover. A força que te falta, Deus vai prover. A força que te falta, Deus vai prover. E Deus ama fazer isso. Deus ama quando você fala assim: Deus, eu não tenho condição. Deus, eu não aguento mais. Deus, eu estou aqui, olha. Deus fala: ah, que bom. Agora sim. Agora Ele está nas minhas mãos. Agora eu vou fazer o que eu quero com Ele. Você se rendeu já? Estou rendido. Senhor, eu não sei o que fazer, então deixa comigo que eu vou fazer através de você.
Porque Deus vai fazer isso na sua vida, meu irmão. O diabo quer nos parar, o diabo quer nos caluniar, o diabo... Ele está tentando achar alguma coisa. Aí não acha. Não encontra. Se catar, vai achar alguma coisa, porque nós não somos perfeitos. Mas Deus vai nos sustentar. Ele vai nos capacitar. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual foi a resposta de Deus, irmão? Qual foi a resposta de Deus? O temor a Deus. Olha só o que aconteceu. Tinha temor a Deus naquele povo. A marca da igreja primitiva era o temor a Deus. Era a grande marca da igreja primitiva, era o temor a Deus. Tinha uma entrega incrível, tinha uma humildade. A humildade daquela igreja foi num nível tão forte, mas tão forte, que houve uma prova física. Física, o lugar tremeu, irmãos. É uma coisa extraordinária, teve um terremoto. Imagine fazer um terremoto só aqui nesse lugar, nesse espaço, tremeu. Não foi muito boa a sonoplastia, mas... Você sente o chão tremer, o chão vai tremer. Eles sentiram, aquilo vibrou. Aí imagine só, a gente não sabe, que a Bíblia não fala, quem era vizinho não sentiu, o outro vizinho do outro lado não sentiu, quem estava na frente, quem morava atrás não sentiu, só onde eles estavam. Tremeu, porque a Bíblia diz, o lugar onde eles estavam. Tremeu aquele lugar onde eles estavam. Então vai nos dar a ideia de que não tremeu lugar mais nenhum, porque tremeu aquele lugar. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Quer ver? Olha só, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu aprendi, que eu tenho lido tantos a Bíblia sobre o Espírito Santo, e você vai lendo, e é muito simples, você vai chegando a simples conclusões. A marca da salvação da nossa vida é o selo do Espírito. Você se converteu, é selado, tem um selo em você chamado Espírito Santo. A marca da presença do Espírito Santo em nós é o fruto. Quem você vê e fala assim, se tem fruto, lembra do fruto lá em Gálatas? Quais são os frutos? São 9, não é isso? Vamos lá, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Está faltando um. Domínio próprio e longanimidade, que é paciência. Não é isso? Longanimidade e paciência é a mesma coisa. São 9. A marca, o selo da salvação é o Espírito Santo. Então você se converteu, o Espírito Santo aí, pá, mora em você. Você é selado com o Espírito Santo. Aí a presença do Espírito Santo, a marca que o Espírito Santo habita em você, é o fruto. E aí você expressa amor, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Então, no cotidiano, no dia a dia, na nossa vida, na medida que você vai crescendo no conhecimento de Deus, na medida do relacionamento com o Espírito Santo, você vai ficando mais paciente. Alguém aqui era muito impaciente? Pronto. Não aguentava esperar? Eu, por exemplo, eu não gosto de restaurante para ficar esperando o prato de comida. Eu gosto de self-service. Eu não tenho paciência de ficar esperando comida. Então, pastor, mas isso não tem nada a ver. Talvez não. Mas já viu como que você se irava com facilidade? E aí o que aconteceu? O fruto do Espírito, porque você começou a buscar, ele começa a surgir na sua vida e vai brotando. Todo mundo acha que vai acontecer assim, mas não é assim que acontece. Você está me entendendo, meu irmão? Agora, tem uma coisa que tem que acontecer com você. A marca do enchimento do Espírito Santo. Se você ler, tem que ler, tá, irmãos? Não é ficar lendo livros, não. Leia versículo por versículo. A maior marca do enchimento do Espírito Santo
Em todos os versículos que eu li, a maior marca é a alegria e a ousadia na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. É a maior marca daquele que está cheio. Eu hoje assisti, eu fiquei tão impressionado. Aí tem uma jovem, ela deve ter uns 16 anos, a menina, mais ou menos. E aí outra filmando, né? E aí a menina chegou da rua, com refrigerante na mão, com água na mão. Aqui, pessoal, olha como que ela chegou. A menina estava em abstinência, abstinência de não ter ganho ninguém para Jesus em 2 dias. Você viu isso? É porque ela estava nervosa, porque não tinha ganho ninguém para Jesus em 2 dias. Ela estava nervosa. Ela foi para a rua e falou, tem que ganhar alguém para Jesus. Sério, era sério mesmo. E ela voltou numa alegria. Eu sentei lá na praça e fui lá, e a pessoa estava lá, e eu comecei, e aí, Jesus estava lá no barco. O barco é a vida. Os discípulos ficaram assustados, ela contando, né? E aí o homem começou a me ouvir, né? Aí não sei o quê, e de repente, daqui a pouco o homem derramou lágrimas e aceitou Jesus. Ela voltou para casa radiante, numa alegria contagiante. Irmãos, você assistiu, eu assistindo aquilo de maneira simplória, como aquilo que te contagia. O enchimento do Espírito, ele te dá uma capacitação, um enchimento, uma alegria, uma vibração, uma força, um poder. E aí eu comecei a perceber, irmãos, entenda isso que eu vou falar a vocês, a gente vai aprender melhor isso no Renova, tá? Que muita gente pode ter a marca do Espírito através do fruto. Você pode ser muito bom, você pode ser fiel também, eu posso ser paciente. Você tem o Espírito Santo, você é marcado pelo Espírito Santo, você é salvo em Cristo Jesus. Mas pode ser que tenha pessoas que não estão cheias do Espírito. A gente se acostuma a sentar num banco de igreja, a participar disso, participar daquilo, ir ali, legal, glória a Deus, aleluia. Mas vamos falar aqui entre a gente, irmão. Qual foi a última vez que você se sentiu numa unção tão poderosa, de que alguém sentou do seu lado e Jesus falou, o Espírito falou assim, fala para ele. Qual foi a última vez que você saiu de casa e falou assim, hoje eu vou pregar. Hoje eu ganho alguém para Jesus. Qual foi a última vez? Você lembra? Não. Ou talvez você lembre que você está aí cheio. Tem gente cheia aí. Que você falou assim, hoje eu ganho alguém para Jesus. Meu irmão, o diabo hoje não me segura não. Vou arrebentar as portas do inferno. Sai da frente, Satanás. Igual o Marco Feliciano. Pode rir, filho, fica tranquilo. Mas, querido, vamos falar sério aqui. Qual foi a última vez que você teve essa ansiedade mesmo boa, de falar assim, hoje meu amigo vai ouvir o meu testemunho, lá do trabalho. Eu não sei nem como que eu vou começar a conversa, não sei, eu começo por onde. Meu irmão, não se preocupe, ele disse que ele vai falar por você, fica tranquilo. Você só tem que dizer, Senhor, eu estou aqui, ó. Enche-me, Espírito Santo. Eles pediram, queridos, eles tinham a marca, eles tinham o selo, eles tinham tudo isso, mas eles precisavam de um enchimento, de um poder que desse a eles a coragem. Senhor, todos ficaram cheios, porque, volta o texto ali, versículo anterior, versículo 30, antes, versículo 29. Agora, Senhor, considera capacita os teus servos, para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles estavam sendo ameaçados. Só por coragem eles tinham que pregar. Será que a gente perdeu a coragem? Porque a gente tem medo de levar um não. A gente tem medo de rirem da nossa cara. A gente tem medo de ser... Meu irmão, não a gente já tem. Eu vou perder o que com isso? Nada, eu não já tenho. Então, não já tenho. Se tiver um sim, glória a Deus. Mas o não eu já tenho. Talvez você se pergunte, como é que eu faço isso? Quem sabe lá no Renova a gente não faz um belo de um treinamento para a gente poder aprender a chegar junto, né, e pregar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas não é isso que vai fazer você fazer isso, queridos.
vai ser o enchimento do Espírito Santo. Agora eu vou encerrar essa palavra. Pergunta a você, Deus livrou aqueles irmãos das perseguições e das crises? Deus livrou a igreja? Piorou. Triplicou. Foi pior do que eles imaginavam. A perseguição foi maior do que eles pensavam, a ponto deles terem que fugir de Jerusalém. Porque os filhos seriam mortos, eles seriam mortos, todo mundo seria morto, todo mundo teve que fugir. Daqui a pouco já estavam nos leões lá já, ó. Deus não os livrou da perseguição. Deus não os livrou da crise. Deus não vai te tirar de uma perseguição não, meu irmão. Para aí, calma aí. Que isso, pastor? Ai, meu Deus do céu. Deus só fez uma coisa. Deus os capacitou a enfrentar isso. Tem situações que Deus não vai te livrar, meu irmão. Ele vai te capacitar a enfrentar essa crise. Ele vai te dar forças, Ele vai te dar poder. Ele vai te dar unção. Você vai falar, Deus me tira dessa. E Deus vai falar, Ele não vai nem te responder. Ele só vai dizer assim, estou contigo. Segue em frente. Deixa que o diabo eu cuido. Deixa que eu abro portas que você não pode abrir. Deixa que eu abro. Ninguém vai parar você, meu irmão. Ninguém pode te parar quando Deus te capacita. Eles podem tirar a nossa vida, sabia? Eu contei para a maioria dos irmãos aqui o sonho que eu tive essa semana, um sonho meio doido, né, irmãos? E aí nesse sonho, eu sempre pensava assim comigo, eu fico pensando como que são os cristãos perseguidos quando estão com uma arma na cabeça. Tem muitos países hoje que acontece isso, tá, irmãos? Não pensa que isso é história da carochinha, não, porque tem centenas de países hoje que com cristãos com a arma na cabeça sendo mortos, tá? Crianças, eu já assisti isso, tá? Queimados vivos. Crianças, adultos e todo mundo. Há pouco tempo mesmo pastores aqui foram mortos. Foi no Haiti agora há pouco tempo, um casal de missionários foram mortos agora por uma gangue no Haiti. 24 anos o casal de missionários americanos. A única filha de um pastor. E deixou tudo e foi ser missionária e foi morta lá agora, no Haiti. Pouco tempo. Ela e o esposo, por uma gangue, pregando o evangelho. A gente acha que isso não está acontecendo aos montes. Aos montes. Então não pense que não vai chegar para a gente, porque vai. Eu sempre me perguntei, Senhor, como é que vai ser? E aí Deus me deu a chance de eu sonhar com isso. Sonhar que no final do sonho, estava lá um soldado perguntando, você é cristão? E eu só me ajoelhei e falei, eu sou um cristão. Eu pensava para mim, eu falei, Senhor, como é que eu vou ficar com medo? Como é que vai ser isso? Eu falei, eu sou cristão. Eu lembro que só fechei os olhos e vi a arma já engatilhada, puxando. E eu falei, tipo assim, Jesus, só me deixa sentir dor, né? Ai, Jesus, aí acordei, graças a Deus. Quem sabe Jesus está mostrando assim, antes de você sentir dor, já te tomo para o céu. A gente não sabe o que acontece com esses irmãos que foram mortos aí por Cristo. Quem sabe Deus os livrou de uma dor que a gente não sabe. Veio o tiro, veio o fogo, veio tudo isso, não sei. Mas uma coisa eu sei, que muitos sofreram muito. E a gente fica olhando, irmãos, como que a gente lida com isso? A gente lida com isso fazendo o que esses irmãos fizeram. Está aqui a lição para todos nós. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, glorificaram ao Senhor, não é isso? Entregaram ao Senhor a ameaça e pediram, agora nos capacita a enfrentar isso.
Não é, vou dar um tempo, até isso passar. Até a crise passar, eu não lidero célula, até a crise passar, eu não lidero ministério, até a crise passar, eu não pastorei igreja, até a crise passar, eu não vou discipular ninguém, até a crise passar, meu irmão, sabe quando você vai fazer? Nunca! Porque vai ter crise sempre. Deus não usa servos que não estão em crise. Lamento. Deus usa servos que não estão... Eu não estou falando de pecado não, estou falando de crises. Deus vai usar você no meio dessa crise aí que você está enfrentando, meu irmão. E aí você vai ver que o poder dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas, ele te capacita. Vem o Espírito Santo, irmão, com um poder extraordinário, que você vai dizer, como que eu falei isso? Como que eu orei desse jeito? Como que essa pessoa foi curada? Você está até com dúvida que o outro foi curado. Você orou, curou, meu Deus, como é que aconteceu isso? Que fé é essa, né? Deus vai te capacitar, meu irmão. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia! E glorifica a Deus, querido. Glorifica a Deus. Diz assim, eu vou superar a minha crise. Não, você está falando aí muito ralinho, né? Eu acho que você tem que... Eles levantaram juntos a voz. Diz aí, eu vou superar a minha crise. Agora fecha teus olhos. Levante suas mãos aos céus, por gentileza. Pense no trono da graça de Deus. Saiba que você é selado. Se você abrir o coração para Jesus, recebeu Jesus como único e eterno Salvador e Senhor, você é selado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. Se ele habita em você, a marca é o fruto, porque o fruto trata de caráter. Aquele que mente, não mente mais. Aquele que rouba, não rouba mais. Porque o fruto fala de caráter. Quem muda o caráter do ser humano é o Espírito Santo. Caráter só Deus muda. Nenhum ser humano muda caráter. É Deus quem muda o caráter do ser humano. É a presença do Espírito Santo. Agora, se você quer pregar o Evangelho mesmo enfrentando uma crise, peça o enchimento do Espírito na sua vida. E diz, Senhor, eu não estou conseguindo pregar o Evangelho, eu estou me sentindo frágil para isso, eu fico com vergonha, eu fico com medo, eu fico com uma porção de coisa, vem uma porção de coisa, eu não sou capaz, eu não tenho jeito e tal, estou enfrentando uma crise, estou enfrentando uma perseguição. Deus está falando, beleza, você está quebradinho para mim agora. Agora eu te quebro de vez e vou te fazer de novo. E vou te fortalecer, meu filho. Você está dizendo que não é capaz? É assim. Você está dizendo que não pode? Melhor ainda. Porque você vai ver que quem faz sou eu através de você. Levante sua mão ao céu, querido. E diga, Espírito Santo, louvado e exaltado seja o teu nome. Tu és o Senhor. Tu és Deus sobre tudo e sobre todos. O Senhor criou todas as coisas. O Senhor é soberano. O Senhor é digno de louvor, de honra e de toda glória. Tu és o meu Deus. Não há ninguém como o Senhor. Não há outro Deus. Aleluia. Senhor, eu apresento as ameaças que vêm contra a minha vida. Aqui estão, Senhor. Apresente para Ele suas ameaças, queridos. Fala para Ele o que você precisa falar. Fala para Ele que talvez o inimigo esteja tentando te derrubar na sua alma, com as dúvidas, com ira. Fala para Ele agora o que está acontecendo, talvez uma enfermidade, talvez uma falta de perdão, talvez uma descrença, talvez uma perseguição na sua casa,
talvez uma perseguição na sua escola, talvez uma crise financeira, talvez uma crise no seu casamento, talvez um relacionamento com seus filhos, com seus pais. Fala para Ele das ameaças. Fala para Ele. Fala para Ele, não para de falar. Se você tem que falar, fala. Falou, amém? Você já falou? Então vamos continuar orando, amém? Você está aqui, querido, comigo? Vamos lá, vamos continuar orando. Levante suas mãos. Senhor, fala comigo, Senhor. Esses instrumentos um pouquinho mais baixinho. Senhor, agora, mesmo diante dessas crises, dessas ameaças, me capacita, Senhor. Me capacita, Senhor, a pregar o Teu Evangelho com coragem, mesmo diante da crise. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 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 Glorifica o nome daquele que é digno.